Olá, amigos do Sport TV. Hoje, você vai acompanhar aqui com a gente a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro Equestre, disputada no final de maio em Caxambu, estado de Minas Gerais. Situada a 900 metros de altitude, bem no alto da Serra da Mantiqueira, a cidade de Caxambu recebeu no final de maio cerca de 300 conjuntos de 4 estados brasileiros. Depois de enfrentar o calor em Ribeirão Preto, São Paulo, no mês de abril, a turma do Enduro resolveu pegar sua tropa e marchar rumo à terra das águas minerais, no sul de Minas. Além dos anfitriões mineiros, é claro, paulistas, cariocas e catarinenses também entraram na briga. Divididos em 12 categorias, participantes de todas as idades fizeram a festa do Enduro em Minas Gerais. Nós estamos agora tendo dentro do nosso campeonato já competidores do Paraná e de Santa Catarina, razão pela qual nós vamos fazer uma etapa lá esse ano em agosto. Eu acredito que hoje já existam cavaleiros aptos a participar do brasileiro, inclusive no Nordeste, porque lá já existem campeonatos estaduais. No estado de Pernambuco, no estado do Ceará, no estado do Pará já existem campeonatos estaduais. Então, nosso objetivo é levar o brasileiro para os lugares mais distantes possíveis. É lógico que não dá para você fazer etapas no Nordeste, que a locomoção dos cavalos daqui ficaria inviável. Mas a ideia é fomentar campeonatos estaduais com o objetivo de credenciar esses conjuntos para o brasileiro. Então eles teriam condição financeira, através de patrocínio, de poder vir participar do Campeonato Brasileiro, e nós pretendemos estender o brasileiro até o sul do país. A baixa temperatura e o sol sempre presente ajudaram a tornar as provas desta segunda etapa ainda mais bonitas e agradáveis, por entre vales, montanhas e muito verde. Os melhores conjuntos do país puderam mostrar suas habilidades, além de admirar uma paisagem fascinante. No enduro equestre, a harmonia entre o cavalo e cavaleiro é fundamental para um bom desempenho nas provas. No caso do paulista Luiz Alberto Carvalho, essa relação ainda é mais importante. Deficiente visual, Luiz Alberto confia em seu cavalo para ser guiado com segurança pelas trilhas. Eu queria saber qual é a sensação que você tem em relação a montar ao enduro. Olha, é uma surpresa o tempo todo, porque como eu não estou vendo, eu não tenho como me preparar, por exemplo, para um degrau, um obstáculo que o cavalo vá transpor, entende? Então eu tenho que ser perna e perna e perna e perna o tempo todo para me manter em cima dele, entende? Cada vez mais, e é um estresse, sem dúvida nenhuma, né? Um estresse gostoso de você não saber o que vai encontrar pela frente. E como é que tem que ser o seu entrosamento com relação ao cavalo? Isso também é importante? É importantíssimo. A gente tem que ser um só. A gente tem que imaginar o cavalo como sendo um pedaço da gente, um prolongamento da gente. A paixão pelo esporte leva alguns cavaleiros a participar de mais de uma prova. O jovem Eric Strauss, que compete na velocidade livre, também disputa provas de regularidade na categoria graduado C. Qual a diferença que você sente? Acho que a grande diferença é que na regularidade a organização te dá a média e o tempo que você deve fazer a prova, e a sua grande preocupação é tentar administrar esse tempo. E a velocidade livre, o legal é que você faz o que você quiser, né? E quer dizer, se você quer ir rápido, você pode ir, quer ir devagar, pode ir devagar. E o interessante é que o que você for fazer vai ter uma consequência. As etapas do Brasileiro Banco Real de Enduro Equestre 97 são realizadas em 2 dias. No primeiro, são disputadas as provas de velocidade livre. No segundo, as de regularidade. Para vencer nestas duas modalidades, não basta chegar na frente ou cumprir os tempos determinados na planilha. Para garantir a vitória, é preciso que o animal chegue ao final com um batimento cardíaco satisfatório. Os animais que cravam o tempo, quer dizer, todo o conjunto que chega no tempo ideal,
o critério de desempate é o batimento cardíaco. Quem chegar no tempo ideal com o menor batimento cardíaco, ele ganha a prova. No primeiro dia, ainda debaixo do sereno da madrugada, cerca de 70 conjuntos deram início às provas de velocidade livre. Nesta modalidade, os participantes são divididos em 3 categorias: curta, média e longa distâncias. O percurso é de 60, 90 e 120 quilômetros. Aqui garante a vitória quem fizer o menor tempo na prova. Mesmo com a baixa temperatura, o sol prometia aparecer e colaborar com os enduristas. O percurso escolhido exigiu atenção redobrada. Subidas e descidas íngremes, trechos de mata fechada, muita lama e obstáculos em pontos estratégicos deram mais emoção às trilhas. Dos 37 conjuntos que largaram na curta distância, apenas 12 completaram os 60 quilômetros de prova. O paulistano Ariel Adjaman chegou em primeiro com o tempo de 5 horas e 28 minutos, montando Tântalo, o único cavalo a participar de todos os brasileiros. Esperava chegar em primeiro lugar hoje? Sinceramente não. Meu cavalo acho que é o cavalo mais velho que faz enduro atualmente. É o cavalo que fez o primeiro enduro do Homero. Mas é um cavalo que está sempre chegando. Está sempre entre os 10. Agora, chegar em primeiro realmente nessa prova, ele é um cavalo de 16, 17 anos. Nessa pista é muito difícil. Na média distância, uma surpresa. O cavaleiro paulista José Parra, montando Vermute, fez a estreia nessa categoria e venceu a prova, completando os 90 quilômetros em 8 horas e 10 minutos. Campeão da primeira etapa em Ribeirão Preto, o paulista de Bragança Gerson Vieira com Gevel Pérola chegou em segundo com apenas 1 minuto de diferença. Em terceiro ficou Alexandre Quintas e Bônus Aras dos Pratas. O cavalo estava bom, se apresentou bem e vencemos. A nossa equipe é bem preparada. Você sabe que a nossa equipe é Campo de Jordão, né? Nós temos 32 cavalos, é a maior equipe do enduro concentrado por cidade, né? Então você vê, sempre tem gente ponteando aí as provas. Solitários ou em grupos, os cavaleiros da longa distância não tiveram pressa para superar os 120 quilômetros de trilhas. Visando poupar os animais e terminar a prova, os conjuntos da longa distância chegaram no meio da noite. Montando o campeão do ano passado, Sir Sol Diamantu, o paulista de São Carlos, Paulo Macedo, venceu a prova com o tempo de 13 horas e 38 minutos. José Marino e Brunel RT ficaram em segundo. Na terceira posição chegaram Walter Alonso e Faro Liz. A favorita, Eliana Leão, completou a prova em 14 horas e 41 minutos, ficando com a 6ª colocação. Mesmo assim, a Amazônia ainda lidera na classificação geral. Como é que foi a prova de longa? Foi longa. A trilha aqui é muito forte, né? Então a gente tem que poupar ao máximo e a hora que chega a noite, então, é muito mais difícil. Aí eu acho que a hora que chegou a noite já tá, quem está em primeiro vai ficar em primeiro, em segundo e assim por diante. Não tem muito jeito mais de ganhar posição na trilha. No segundo dia, mais de 200 conjuntos largaram nas provas de regularidade. Na modalidade, o cronômetro e a planilha são instrumentos fundamentais. Os conjuntos percorrem distâncias de 30 a 50 quilômetros numa velocidade média estipulada pelo regulamento. Vence quem chegar ao final da prova com o animal em melhores condições físicas e no tempo mais próximo do previsto pelos organizadores. Adiantados, os cavaleiros chegam a caminhar a pé para deixar o tempo passar.
As provas de regularidade são o primeiro passo para quem quer entrar no esporte do enduro equestre. Aqui existem categorias para todas as idades e todos os níveis de cavaleiros. A categoria aberta para iniciantes é a que reúne o maior número de participantes. A categoria graduados D é para aqueles que já têm alguma experiência no enduro. Na principal categoria desta modalidade, a graduado C, a vitória foi do Rio de Janeiro. Ricardo Duarte Monteiro, montando NNL Clementina, garantiu o primeiro lugar nesta segunda etapa em Caxambu. O 7º brasileiro Banco Real de Enduro Equestre ainda terá mais 4 etapas até o final do ano. Aí você confere as datas e locais das próximas etapas. Dias 27 e 28 de junho, no Hotel do Frade, em Angra dos Reis. Depois, nos dias 1º e 2 de agosto, será a vez do Paraná sediar a competição na cidade de Cornélio Procópio. A quinta etapa será nos dias 17 e 18 de outubro, em São Pedro. E depois a grande final em Atibaia, nos dias 28 e 29 de novembro. Além do Banco Real, o 7º brasileiro de enduro equestre conta também com o patrocínio da Land Rover e da Cosesp Seguros. Sport TV, o seu canal campeão.